Quando foi que Star Wars se tornou a Dora Aventureira? Se você vai a um lugar, olha, eu posso te ajudar. Sou o mapa. Sério, quando criança, foi apresentada a trilogia clássica de Star Wars, e na adolescência tive o privilégio de acompanhar no cinema a trilogia prequel, que sim, tinha os seus problemas, mas ao menos tratava o público com respeito. O que mais me prendia na obra não eram as cenas de ação ou o cenário que misturava fantasia e sci-fi, era o peso da história, era o duelo entre luz e trevas, refletido em escolhas morais. Hoje, a franquia quer me entregar tudo mastigado, sem nuances e com exposição excessiva. Eu soube que os Jedi foram todos extintos. O tempo do Jedi acabou. Mas mesmo pertencendo a essa nova geração de Star Wars, Andor se destoa dessa tendência idiotizante, provando que ainda há meia dúzia de adultos na Lucasfilm empenhados em elevar o legado da franquia. Vamos tentar entender como Andor e Rogue One conseguiram fugir do infantilismo ridículo do Star Wars da Disney. Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos ao Falha Crítica. Neste canal, falhamos em criticar, mas insistimos, sempre trazendo opinião, cultura pop, storytelling e, sempre que possível, uma pitada de RPG. Hoje, eu tenho a sensação de que Star Wars acha que eu sou burro, que eu não consigo entender uma cena se ela não for explicada 3 vezes por diferentes personagens, que eu só vou me emocionar se tocar uma trilha dramática e familiar, enquanto o personagem fala exatamente o que está sentindo. E isso não é sobre ser acessível a crianças, é sobre subestimar a inteligência de todo mundo. Rogue One e Andor entenderam isso e seguiram o caminho oposto, apostando que Star Wars ainda pode ser apreciado por pessoas com mais de 12 anos e QI acima de 80. E se curtiu o tema, curta também esse vídeo e nos ajude a entender que tipo de conteúdo produzir por aqui. Tome cuidado para não sufocar com suas aspirações. Nos filmes e séries mais recentes de Star Wars, existe uma necessidade constante de mastigar cada informação. Personagens não agem, eles explicam o que estão prestes a fazer, fazem e depois explicam o que fizeram. O conflito moral foi substituído por um maniqueísmo infantil. As nuances desapareceram. Quando todo desafio é resolvido em 5 minutos, o que está em jogo? Nada. Pegue, por exemplo, a Ascensão Skywalker. Rey, uma personagem que tinha grande potencial, raramente enfrenta dilemas reais. Seus poderes surgem do nada e crescem sem esforço. Ela é neta do Palpatine, foda-se. Seus vínculos emocionais são afirmados por diálogos expositivos, e até a maior ameaça da galáxia, o retorno do Imperador, é resumida... Ao que parece, Palpatine retornou. Legal, né? O espectador é privado do direito de pensar, de montar o quebra-cabeça. Tudo é entregue como se estivéssemos assistindo um desenho educativo. Adoro Aventureiro. Outro exemplo é o uso de humor em Obi-Wan, onde situações tensas são muitas vezes quebradas por piadas fora do tom ou personagens infantis como a Leia resolvendo problemas complexos sozinha. O Império, que deveria ser tirânico e aterrador, vira quase uma paródia de si mesmo. Olha, e antes que alguém reclame e me acuse de alguma coisa, eu acho a atriz que faz a pequena Leia excelente. É uma menina realmente bastante talentosa que tem muito futuro pela frente. A personagem Leia, eu não preciso nem falar. Eu adoro a personagem. Não é por conta desse vídeo que ela faz parte do meu cenário. Quem conhece o canal sabe que ela tá aqui desde o primeiro. Só acho que ela foi muito mal escrita na série do Obi-Wan. E aproveitando que falei do meu cenário, permitam-me divulgar a Pellegrini Arts, onde adquiri essa Leia lindona. Isso aqui nem é publi, viu? O trabalho do Douglas eu divulgo de graça, pois além de um grande amigo, o cara é um baita artista. Confere o perfil dele lá e encomende o seu colecionável, você não vai se arrepender. Voltando ao assunto do vídeo, essa infantilização ignora, por exemplo, o legado de Rogue One, onde a missão final é sem retorno e ainda assim não oferece garantias de sucesso. Os personagens não são blindados pelo protagonismo. Cada momento é carregado de urgência, tensão e consequências reais. Lá, a morte não é simbólica, ela pesa, ela importa, e a vitória, mesmo que parcial, só é alcançada com sacrifício. Essas duas obras entenderam algo fundamental. Star Wars não precisa ser simplista para ser acessível. Em Rogue One, vemos um grupo de personagens quebrados, alguns egoístas, outros desesperados, todos lutando por algo maior do que eles. Em Andor, acompanhamos a formação da rebelião não como um movimento heróico e puro, mas como um amontoado de pequenas traições, sacrifícios
e escolhas dolorosas. Andor não ignora o espírito de Star Wars, ele o leva a sério. Enquanto Andor aprofunda a política e a psicologia da Revolução, Rogue One coloca essas ideias em prática no campo de batalha. Jyn, Cassian e seus companheiros são o símbolo da guerra suja e anônima. Não há garantias, não há heróis absolutos, apenas pessoas comuns que, mesmo falhas, decidiram agir. Compare isso com personagens como Finn e Poe na trilogia mais recente. Figuras carismáticas, sim, mas cujos arcos são constantemente interrompidos por piadinhas, mudanças abruptas de motivação ou decisões ilógicas. Finn, por exemplo, começa como Stormtrooper desertor, uma premissa da hora, mas rapidamente vira alívio cômico. Em Rogue One, até há espaços para alívios, mas eles são pontuais e servem de fato para amenizar a narrativa mais densa. Você sabia que não era eu? Aham. Em vez de dizer, Andor mostra. A direção nos faz sentir o peso de cada decisão, o desconforto de cada silêncio, o medo real diante da opressão imperial. Um exemplo marcante é a cena em que um TIE Fighter surge repentinamente sobre os protagonistas. Sem trilha sonora grandiosa, sem aviso, apenas o som do motor e a presença ameaçadora. Não é mais um simples alvo de Space Invaders para os X-Wings dos rebeldes. Pela primeira vez, temos um deslumbre do que é viver sob o Império. Da mesma forma, Rogue One trabalha sua narrativa visual com um senso de urgência que não precisa ser verbalizado. A batalha final é um caos coordenado, onde os planos falham, os aliados caem e a missão só avança porque alguém sempre escolhe o sacrifício. A câmera não glorifica, ela testemunha. Não há tempo para discursos, há apenas ação e consequência. Em Rogue One, a perda é definitiva, e é por isso que sentimos tanto. Houve um tempo em que ser trespassado por um sabre de luz era sinônimo de ir de base até para um poderoso mestre Jedi. Mas para Sabine, Reva e o Grande Inquisidor, um empalamento luminoso é só o indício de uma terça-feira ruim. O personagem Luthen é um dos melhores exemplos do quão amargo pode ser o ato de se rebelar. Ele sabe que não haverá glória, sabe que será lembrado como um monstro por muitos, mas mesmo assim escolhe queimar sua própria alma por um futuro que ele sequer vai ver. A esperança sempre foi um tema central em Star Wars, mas Andor mostra o preço a ser pago por ela. Esse mesmo peso está em Rogue One. Cada personagem conhece o risco e mesmo assim prossegue, porque sabem que a esperança precisa de um ato inicial, por menor que seja. A mensagem de Jyn para a Aliança, transmitida em seus últimos esforços, é um grito de fé lançado ao vazio. Jyn e Cassian não sabiam se a mensagem seria recebida, mas a enviaram mesmo assim, porque era isso que tinham que fazer. Contrastando com a nova trilogia, onde a rebelião parece mágica, naves surgem do nada, exércitos se reorganizam em horas e aliados aparecem apenas porque o roteiro precisa. Não há o peso logístico, emocional ou estratégico que Andor e Rogue One constrói com cuidado. Quando tudo é fácil, nada é emocionante. Sim, Star Wars sempre teve espaço para o mágico, para o conto de fadas, mas as fábulas não são feitas apenas para crianças. Elas falam de medos profundos, dilemas universais, e Andor respeita isso. Não é um conto cínico, é um conto maduro. Ele entende que a fantasia só funciona quando conseguimos acreditar nela. Rogue One também entende isso. Darth Vader, em outras produções recentes, parece um cosplay de si mesmo, onde caminha devagar, faz poses dramáticos e é derrotado emocionalmente com frases feitas. Em Rogue One, volta a ser um monstro. Sua aparição final é puro terror, um lembrete do mal encarnado, da força que a rebelião precisa enfrentar. E tudo isso sem uma única piada para quebrar o clima. Porque às vezes o medo também é parte da fábula. Star Wars não precisa ser sombrio para ser adulto, não precisa ser pesado para ser relevante, mas precisa tratar o público como gente, como pessoas capazes de entender silêncios, nuances, ambiguidades. Rogue One e Andor são a prova viva de que a galáxia ainda pode nos emocionar. Só precisa parar de falar com o espectador como se ele tivesse 5 anos de idade. A Disney já entendeu que pode usar universos fantásticos para desenvolver histórias adultas. Demolidor Renascido é a prova disso. E se você quer entender melhor o lado religioso do herói, clica nesse vídeo e nos vemos lá. Obrigado pela atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!